Olá, boa tarde para mim, para você que está aí ligadinho na Converte TV e de olho no condomínio. Hoje, dia 12 de março de 2020, aqui às 15 horas, começando mais um programa, é o de número 8, tá vendo só? Já estamos na 8ª edição do nosso programa e, como sempre, com convidados aqui fenomenais, cada um com a sua capacidade técnica e profissional do detalhe a tratar neste momento. Esse mês de março, nós estamos com uma série de informações de captação de buscas sobre todos os dados do que é um laudo técnico, um laudo de vistoria técnica, né, que a gente faz nas edificações. E como a gente está aqui sempre de olho no condomínio, vamos tratar especificamente sobre essas edificações nos condomínios, tá? E, em especial, nós também convidamos uma pessoa aqui do IBGE. Já que o IBGE está aí de vento em popa, fazendo esse concurso que vai, no Brasil, captar 208 mil pessoas, né? E aqui em Aracaju, todos os municípios terão também contratações. Então, nós fomos procurados, né, pela assessoria do IBGE, em Sergipe, e cedemos esse espaço, porque o tema que nós vamos tratar com eles é justamente essa questão de acessibilidade ao condomínio. E o síndico, que é o gestor, ele deve saber como fazer, o que precisa também em se informar para ter esse momento de pesquisa com os condôminos. Tá? Então, nós queremos aqui agradecer a presença, primeiramente, do Lucas, o Lucas Rodrigues, que é do IBGE. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Então, agradecer pela cessão desse espaço aqui para a gente poder falar da nossa coleta do Censo Demográfico e aproveitar para tirar as dúvidas dos condôminos e síndicos a respeito dos nossos colaboradores, futuros colaboradores, que irão visitar todos esses domicílios brevemente em agosto. Obrigada a você, que bom estar aqui. E do meu lado, esse profissional, eu não sei nem assim especificar o quão profissional ele é, porque Medina é um cara fenomenal. Eu assim sou apaixonada por essa pessoa, assim, muito querido no ramo condominial, pelos seus préstimos, né, aos nossos condomínios, uma pessoa super ética. Então, boa tarde, Medina. Leonardo Medina, boa tarde. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos os convidados que estão aqui participando do programa hoje. Me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui de olho no condomínio, né, e a gente falar sobre esse tema tão importante e a gente ajudar a esclarecer e elucidar as dúvidas dos nossos ouvintes, que participam semanalmente do seu programa. Pois é, o Leonardo, ele é engenheiro civil, professor universitário e também perito, né, Leonardo? É um perito das patologia das construções. Olha só, que título, que responsabilidade. E também esse programa, a estrela maior, eu já falei que o grande astro desse programa é o síndico. Afinal, esse nome, nada mais, nada menos, foi específico, porque quem fica de olho no condomínio é o síndico. Então, aqui está o nosso querido Oswaldo Souza. Ele é síndico do condomínio Ravines, é um condomínio horizontal de casas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vânia. Boa tarde ao pessoal que está aqui. É prazer imenso poder participar, né? Poder dividir o nosso conhecimento e aprender aqui com vocês, tá? E vocês continuem aí junto com a gente, que vai ser maravilhoso a tarde de hoje, e você vai interagir, vai participar, tá bom? Um abraço para você, Vânia, você está de parabéns, tá? Eu assisto seu programa toda semana. Eu costumo dizer que sou seu fã, né? Eu sou seu fã. Obrigada. Porque eu sempre estou ligando para você e nós estamos interagindo e aprendendo junto essa questão de condomínio, né? Um abraço para vocês todos. Pois é, e o programa tem essa intenção de informar, de compartilhar, trazer as novidades no mercado condominial e passar para você que pode também participar pelo nosso WhatsApp, que está aí, ó, na nossa tela, né? Você pode acompanhar 9995 508279, porque tem muitos outros estados que também estão acompanhando. E nesse primeiro bloco, nós vamos conversar e interagir também com o Oswaldo e o Medina sobre a questão do censo, tá? O censo que, como nós falamos no início, além desse concurso, né, de contratação para fazer essas pesquisas, né, existe também, nesse momento, aquele dado, assim, eu posso dizer, importante na questão condominial,
porque talvez alguns anos atrás vocês não tiveram tanto apoio e acesso aos condomínios, talvez por uma desinformação de um dos lados, eu não sei, alguma barreira teve, e essa é a oportunidade da gente estar colocando para os síndicos que vão agora assistir, e depois também, porque o programa ele não termina quando acaba. Essa é a fala do nosso diretor aqui da TV, Jorge Araújo. O programa não termina quando acaba. Então, Lucas, mais um ano, né, de censo, né, o censo 2020. Eita, 2020 bonito, né? Que período. Então, me fala, como é que vai ser realizada essa coleta? Então, vamos falar especificamente no condomínio. Tá? Como é que vai ser feita essa coleta? Quais os primeiros passos para que os síndicos possam conhecer e ajudar a esses pesquisadores, os agentes que vão estar por lá? Bom, primeiramente a coleta vai ser realizada de agosto a outubro, ou seja, dos meses de agosto, setembro e outubro, nossos recenseadores estarão passando em todos os domicílios do país, inclusive nos condomínios, e a gente sempre encontrou um certo entrave, a gente entende, o pessoal do condomínio, por questão de segurança, essa dificuldade que às vezes o recenseador tem de acessar os moradores que estão ali dentro. Então, a gente tenta esclarecer que existem formas desse trabalhador do IBGE ser identificado. Ele vai estar com crachá, ele vai estar com colete, ele vai ter boné e vai ter um 0800, onde você pode confirmar essa matrícula e ter a certeza que ali existe um colaborador do IBGE, de fato, permitindo que ele possa acessar o condomínio e obter as informações dos moradores, porque a gente não pode fazer um retrato do nosso país sem as informações de moradores que estão dentro de condomínios. E o número de condomínios, realmente, eles estão se superando, né? A cidade está crescendo para cima, como diz a ideia, e vocês precisam realmente captar essas informações. Mas esse questionário, o que tem no questionário? Quais são as perguntas? O que existe dentro desse questionário? Bom, esse questionário, ele tenta, além de contar a população, que é o que todo mundo sabe que o censo faz, dá o dado oficial de população do nosso país, ele pergunta características, condições de moradia, características socioeconômicas, educação, escolaridade, trabalho, renda também, que é um ponto que a gente sabe que pega, mas todas essas informações são protegidas por lei, são sigilosas e servem unicamente para fins estatísticos. Você já falou, eu ia te perguntar, por que perguntar renda? É importante? É importante, sim. Para a gente ter um retrato do nosso país, a gente precisa saber quanto o nosso povo está ganhando. A pessoa que está prestando essa informação, ela tem que ter a consciência que esse dado serve exclusivamente para fins estatísticos. Ele não vai ser um dado quebrado, essa informação não vai ser divulgada dessa pessoa. Então, ela tem que ter essa segurança em prestar essa informação para que a administração pública, enfim, o mercado privado também possa identificar, com base em rendimentos, tipos de investimento a serem feitos em determinadas localidades. Enfim, todas essas informações serão de base para uma década que se segue de planejamento. Após a ida dele a um prédio, né, e esse questionário, ele pode retornar? Sim. Se for necessário, ele pode retornar? A gente tem um método de supervisão, de controle dos dados, vamos dizer assim, que o recenseador vai a esses domicílios, ele faz a entrevista e, posteriormente, algumas dessas unidades podem ser selecionadas em que o supervisor vai fazer a confirmação de alguns dos dados que foram perguntados, para identificar possíveis inconsistências, incoerências que o recenseador pode ter cometido, erros acontecem. Então, faz parte da supervisão e alguns dos domicílios visitados poderão ser revisitados por uma outra pessoa. Então, não se surpreenda caso o recenseador passe em sua casa e chegue uma segunda pessoa lá e você não ache estranho essa pensando que visão. Bandido disfarçado, né? Porque já tiveram lá. Eu quero que o Oswaldo e o Leonardo fiquem à vontade também para participar. Certo. Que a gente tem outras perguntas, mas se aproveitar, ele é um síndico, eu também sou uma síndica, então fique à vontade. Eu já fui síndico também. Tá vendo o Leonardo? Okay. Fique à vontade. Eu queria aproveitar, Lucas, eu queria que você observasse bem, eu acho que vocês já estão bem já feito esse mapeamento, né? Mas lembre que o condomínio, principalmente o condomínio no qual eu sou gestor, é um condomínio que é praticamente dormitório, tá certo? Sim. Então, se você for lá pelo dia, por exemplo, você vai ter muito pouca coleta de dados, tá certo? Então, faça essa observação para que vocês não na programação de condomínio, eu acho que a grande maioria é assim, né? São condomínios
que ele vive as pessoas trabalham, 90% trabalha, né? Então, quando chega no condomínio, você não tem praticamente ninguém para que você coleta dados. É só uma observação para que você lá mapeie isso aí, tá certo? Então, a gente tem ciência dessa situação, não é só nos condomínios, em todos os domicílios a gente tem a grande maioria da população estando o dia fora de casa e retornando à noite após o trabalho. O IBGE tem ciência disso e o recenseador, por conta disso, recebe produtividade, ou seja, o recenseador ele não tem uma carga horária de trabalho fixa, ele pode ir durante o dia na residência e caso ele tenha dificuldade em encontrar esses moradores, certamente ele voltará à noite ou possivelmente até em finais de semana. Então, não se surpreendam também se, por acaso, algum agente do IBGE chegar em um dia não útil visitando a residência de vocês. Ô Lucas, eu queria fazer uma pergunta a você. Esse questionário, ele é igual para todas as pessoas? Existem questionários diferentes? Que eu me lembro que, alguns anos atrás, existiam questionários diferentes. Uns mais completos, outros menos completos. E aproveitando essa sua colocação, esse retorno, quando ocorrer esse retorno, vai ser um novo questionário, vai ser um questionário complementar àquele que ele fez? Então, existem mais de um questionário, ou seja, não necessariamente você vai responder as mesmas perguntas que o seu vizinho. A gente tem um questionário que a gente chama o questionário básico, onde é um questionário mais simples, com poucas perguntas, e tem um questionário que seria o questionário da amostra, é um questionário mais detalhado, mais demorado, e ele é realizado por conta disso em menos domicílios. Nesse segundo momento, em que essa segunda pessoa retorne, o supervisor retorne ao domicílio para confirmar parte das informações que foram prestadas, ele não vai refazer a entrevista. Ele vai confirmar alguns pontos dela para ter ideia, ciência de que se aquela entrevista que foi realizada, ela foi coerente, entendeu? E se for o caso, indicar que o recenseador retorne a esse domicílio para complementar as informações que porventura não tenham sido coletadas. Lucas, aproveitando aí do ensejo do Leonardo, essa questão do questionário, também pode ser respondida online? Sim. O recenseador ele vai aos domicílios, todos os domicílios precisam ser visitados fisicamente, pessoalmente. Independente da pessoa estar de dia ou noite, todos serão visitados. Se a gente passar a ter dificuldade para encontrar esse morador, a gente pode deixar um formulário onde vai ter um e-ticket e essa pessoa pode acessar um site em que vai estar vinculado o endereço dela a esse e-ticket e ela vai responder esse formulário, o questionário do censo online. Outra segunda opção seria no caso do próprio morador demonstrar interesse em responder esse questionário online. A gente sabe que as pessoas são ocupadas, trabalham e muitas vezes elas não querem responder esse questionário nesse determinado momento. Então ela vai demonstrar esse interesse ao recenseador. O recenseador vai pegar um contato, se possível, dessa pessoa, vai linkar esse contato ao endereço dela, de forma que, posteriormente, ela responda esse questionário, garantindo que aquela resposta está associada àquele domicílio. Ainda nessa questão, né, de perguntas, e por que se deve responder, né, esses questionários do IBGE? Por quê? Qual o sentido? Acho que vai muito do nosso papel de cidadão, não é? A gente questiona muito, às vezes, a atitude do Estado, então a gente, nesse momento, tem a oportunidade de mostrar como está o nosso país. O censo é a pesquisa mais completa de todas as que o IBGE realiza, então, durante o censo, todos os domicílios, e unicamente no censo, todos os domicílios são visitados, e a gente tem um retrato do nosso país, e essas informações serão a base para todo o planejamento público e privado, inclusive será a base para muitas pesquisas que podem ser realizadas de toda uma década que se seguirá. Pode perguntar. Complementando aqui, aí esses dados coletados no ano 2020, eles depois serão divulgados a partir de que momento? Em que ano vai ser divulgado isso? Então, as primeiras divulgações de dados coletados ocorrerão em dezembro do corrente ano. Então, as informações preliminares, como população, por exemplo, que é o que muitas vezes desperta a curiosidade das pessoas, serão divulgadas em dezembro, e algumas informações complementares serão divulgadas ao longo dos próximos 2 anos, 2021 e 2022. Ok, aproveitando aí, Lucas, essa questão de censo, que ela é muito salutar, né? Eu quero aqui falar, né? Aproveitando esse momento, e que você que é síndico, que está me escutando, tá?
Você precisa fazer o seu censo, tá certo? O síndico precisa conhecer quem mora dentro do seu prédio, do seu condomínio de casa, para que você possa traçar um perfil, tá certo? O síndico precisa conhecer quantas crianças tem dentro do condomínio, tá? Quantos idosos tem no condomínio, qual o perfil de profissionais que tem dentro. Você consegue fazer uma gestão muito mais eficaz, muito mais voltado para a gente, quando você conhece quem você gerencia, não, quem você convive, tá? Porque o síndico não gerencia, ele convive. Síndico que não conhece o morador, síndico que não sabe o perfil do morador, ele não consegue fazer um bom trabalho. É preciso que ele conheça cada perfil, tá certo? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais dentro de condomínio. Então, para mim, isso é fundamental. Eu não deixo de fazer o meu censozinho ali, né? Eu conheço, eu visito, eu faço pesquisa, né? Eu sei perfil, eu conheço a escala de cada um, tá certo? Eu vou até brincar aqui, né? Eu conheço o chato, eu conheço o bom vivant, eu conheço todo mundo. Mas isso é importante para que a gente tenha essa gestão. Então, aproveite esse momento e passe isso aí também, faça o seu censo, tá certo? Como o Brasil está querendo fazer o censo dele, você não sobrevive sem saber quem mora dentro do seu condomínio, tá bom? Quantos carros tem, quantas crianças tem, quantos médicos tem, quantos advogados tem. Essa é tá a certo? dica aí do nosso querido Osvaldo. Isso é uma dica de gestão, tá? Gestor que não conhece quem ele convive, né? Quem ele gerencia, né? Gerencia não, convive, né? Tá. Convive, interage. Mas, em parte ele gerencia discute, né? Vai lá, toma um cafezinho, vai na casa, almoça, vai na casa, janta. Leonardo, fica difícil isso. Leonardo, quer colocar mais um? Osvaldo, aproveitando essa sua informação desse seu comportamento diante ao seu condomínio onde você convive, esse seu censo que você realiza, ele é feito de quanto tempo? Não, o censo é feito semestralmente, né? Semestralmente. A gente está todo dia se atualizando. Chegou uma família lá, eu quero saber quem é, quem mora, qual o carro, qual o perfil, tá? Qual o perfil, até para que a gente tenha essa questão de inadimplência, é muito importante você saber quem é quem. Hoje, por exemplo, no condomínio que eu convivo, tem 17% que trabalha no Estado, são servidor público. Ele recebe dia 12, porque ganha mais do que 3 mil. Deve ter datas diferentes. Isso, diferença isso, claro, você tem que saber. Ele não vai pagar aquilo ali, né? Muito paga e muito não paga, tá certo? Como é que eu participo dentro de uma comunidade se eu não busco ajuda, né? Eu sei quantos metros tem dentro do meu condomínio, do nosso condomínio. Não é um síndico carrasco, não, né? Não, até porque isso não sobrevive mais, né? Mas eu sei quantos metros tem a especialidade, eu peço ajuda, eu peço socorro, porque condomínio é coletividade e é comunidade, nós precisamos viver com isso. Olha, o Osvaldo, além de ser um síndico, ele é um recenseador, né? Exatamente. E falando em recenseador, quem é ele? Quem é essa pessoa aí? Me conta. Então, a gente está com um processo seletivo aberto no momento para a contratação desse pessoal. No Brasil, a gente vai contratar 210 mil pessoas. É uma operação um tanto complexa, né? Não dá para fazer a cada 6 meses, que nem o nosso colega Osvaldo. Isso é maravilhoso. E essa pessoa será contratada às vésperas da coleta, receberá um treinamento informando quais são os procedimentos que ela deverá adotar, a postura como servidor do IBGE, mesmo que temporário, é um servidor do IBGE. E ele será ressaltado constantemente a questão do sigilo dos dados, né? As informações são coletadas, o morador precisa se sentir à vontade para prestar suas informações ao recenseador. Muito bem, Lucas, as perguntas assim mais eficientes que eu queria tirar de você, até para esclarecer para o nosso público e principalmente para o síndico. Então, falando nele exatamente, depois desse relato imenso que você colocou para a gente, como o síndico pode ajudar nessa pesquisa do IBGE? Bom, a gente conta com a colaboração dos síndicos para divulgar para os seus moradores que vai acontecer o censo, tranquilizar com relação à recepção desse servidor do IBGE, que ele esteja preparado para identificar esse servidor, que os seus moradores também estejam preparados para identificar esse servidor do IBGE. Como eu citei anteriormente, ele vai ter crachá, ele vai ter colete, vai ter boné, de forma
que a gente possa ter acesso a essas pessoas que estão dentro do condomínio. Porque, às vezes, o entrave seria o síndico pensando em preservar a segurança dos seus condôminos, e está correto, e o IBGE tentando acessar esse condomínio para fazer seus questionamentos. Acho que esse entrave pode ser solucionado com um simples bate-papo que a gente está tendo aqui, onde a gente pode identificar quais são as dificuldades, solucioná-las e permitir que a coleta possa andar tranquilamente. Olha, as informações realmente para quem está ligando agora, né, o seu computador, a sua internet, e procurar saber o que está acontecendo aqui no programa De Olho no Condomínio. Nós estamos aqui com Lucas Rodrigues, ele é o coordenador de área aqui em Sergipe do IBGE, e está esclarecendo para nós e para você que ligou aí agora, qual a contribuição que o síndico, dos condomínios podem ajudar nessa coleta nos questionários e acesso aos recenseadores do próprio IBGE, aos condomínios, para que eles adentrem e façam suas pesquisas. E tranquilizar os moradores, síndico, tranquiliza os moradores que haverá, sim, de agosto até outubro. Agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro, essa pesquisa. Então, eles vão estar uniformizados. O nosso perfil de Instagram, que é @de olho no condomínio, tem um material que o próprio IBGE, através da Camila, que é assessora de comunicação, passou para a gente. E a gente está colocando lá, então, ver o que é, como ele vai estar caracterizado, né? Com boné, com a farda, o colete, que tem até o número 0800. O material também do questionário, que vai estar em mãos. Então, ele vai estar completamente identificado, né? E o síndico já sabe também como é que ele vai se identificar, porque o síndico aí vai estar procurando saber para liberar, ajudar essa pesquisa, que é muito importante, né? Então, eu agradeço, Lucas, a sua participação, e o espaço do nosso programa está à disposição. A gente que agradece e contamos com a colaboração de vocês. Lá no finalzinho, já em agosto, se você quiser retornar para dar mais um feedback, tá, Camila? Então, sejam bem-vindos, o espaço é de vocês, me avisa com antecedência, mas em agosto já vamos deixar uma data para que, logo no início, tá, de repente na primeira quinta-feira, para que vocês façam mais uma vez essa chamada, essa informação, e a gente aproveita para abranger mais o assunto e colocar aí a questão do concurso. Quando é que vai ser esse concurso? Então, a gente está com inscrições abertas no momento. Aqui no estado são 1.853 vagas para recenseador, pouco mais de 200 vagas para supervisor. Em todos os municípios do estado a gente tem vagas. As inscrições foram abertas quinta-feira passada e vão até o dia 24 de março. Então aproveite, quem quiser trabalhar com a gente, corre que dá tempo, se inscreve, faz a prova, e esperamos trabalhar juntos em breve na coleta do censo demográfico. Que bom, realmente o nosso estado e o Brasil está precisando dessa ajuda assim, financeira, econômica, tá, Lucas? Isso é muito bom. Graças a Deus que o censo chegou e vai dar uma folguinha aí na economia financeira das famílias. Os meus amigos aqui convidados também querem perguntar algum outro item para o Lucas, que nós já finalizamos o nosso tempo com relação ao IBGE, mas ainda dá tempo. Só a título de brincadeira, vai precisar saber estatística? Para o PSS? Português, raciocínio lógico, uns conhecimentos técnicos, onde provavelmente está inserido em estatística, e não sei se vai entrar a administração também. O edital tem maiores informações a respeito, e se não souber, aprenderá no treinamento, certamente. Maravilha. Muito bem, então nós chegamos agora ao intervalo, né, do nosso primeiro bloco, e já a gente volta com mais informação, e vamos agora adentrar na questão do laudo, né, porque é um assunto muito polêmico, importante, e principalmente porque é no início do ano, porque é onde os seus novos síndicos chegam, e de repente é justamente o 5º ano, né, de fazer uma nova vistoria, e como é lei municipal, além da lei estadual, então tem que fazer, não tem para onde correr, porque senão vai ser autuado e a multa vai correr, e os moradores vão ficar muito assim, tristes, né, e vão querer tirar você do seu cargo, viu, síndico? Então já a gente volta, vamos ao intervalo comercial e voltamos com Leonardo Medina e Oswaldo Souza.
A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. E já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chame a Meta. De volta com o programa De Olho no Condomínio. Nesse primeiro bloco, nós tivemos a participação do Lucas Rodrigues, do IBGE, falando sobre os acessos ao condomínio. O quanto nós, síndicos, devemos facilitar, aprovar e instruir os nossos moradores a receber o censo, não é? O censo 2020, para que não fique assim medroso com relação ao pessoal, ao recenseador, né, que vai estar uniformizado, caracterizado, e com segurança nós deixarmos eles entrarem, fazer a pesquisa. Mas agora, dando continuidade à nossa série sobre laudo de vistoria, nada mais, nada menos do que o Leonardo Medina, esse grande engenheiro, esse professor universitário e também um mestre assim das patologias, né? Ele que está aqui para conversar conosco, e o nosso síndico querido, grande, talentoso, experiente, né? O Oswaldo Souza, que ele é síndico de um condomínio horizontal, mas eu vou estar aqui como síndica de condomínios vertical para que a gente possa tirar essas dúvidas com o Leonardo, porque na semana passada os órgãos representantes aqui do Estado tiveram conosco e nós ficamos sabendo da Prefeitura sobre a questão da lei municipal a cada 5 anos, para que se faça essa vistoria, através da IMURB, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. E agora, Leonardo, depois que a gente tem noção que o 5º ano chegou e tem que fazer mais um laudo de vistoria, nós temos que contratar um excelente profissional igual a você, né? Uma empresa que trabalha com isso. Como é que faz, Léo? Eu chego para você e digo, Leonardo, meu condomínio fez 5 anos, mais 5 anos depois que teve o ABITS, né, de entrega. E agora, para onde eu vou? O que eu faço? Então, essa pergunta sua é muito interessante. O que acontece? Os condomínios têm que ter atenção às legislações que estão vigentes, né? E uma delas é essa questão da lei municipal. E temos uma outra, que é a da lei estadual, que é a Lei 7.813, sancionada em 2014 na época pelo governador Jackson, que fala que as edificações do Estado elas têm que ser inspecionadas a cada 3 anos, inclusive para ver a questão da segurança, da solidez e das manutenções periódicas, né? Então, é importante que, quando o síndico assuma o seu cargo, a sua sindicância, que ele verifique exatamente se teve essa situação nas gestões passadas. Porque, por experiência nossa, às vezes a gente chega em alguns condomínios e a gente observa que essa questão ela está renegada, né? Não houve em outras gestões esse trabalho de você fazer renovação do ABITS. Então, isso é uma situação perigosa, porque os gestores deixam de conhecer exatamente, de terem o seu retrato de como está o seu condomínio. Pegando aqui o gancho, né, do IBGE, na verdade é fazer um censo. Esse trabalho é fazer um censo, né, Oswaldo?
É isso aí, Medina, é isso aí mesmo. Até porque eu não moro em prédio, mas eu circulo muito, né? Eu converso muito com meus amigos, ando muito. E eu observo muito. E para você que está aí me escutando, que você é síndico de condomínio vertical, tá? Tenha maior cuidado com isso. Isso é sério. Graças a Deus, Medina, eu estou vendo uma evolução muito grande de busca de vocês profissionais na área, tá certo? Eu sempre percebo isso, conhecimento, tá? Mas olha, lembra que eu falei de censo? Lembra que eu falei daquela observação? Você precisa saber quem mora no seu prédio, viu? O que está fazendo. Ninguém pode fazer reforma sem você saber. Ninguém pode fazer reforma sem você ter a planta. Lembre que qualquer transtorno, a culpa vai ser sua, viu? Vai ser sua. Pesado, hein? Isso é muito sério. Até porque um condomínio horizontal, um problema ele vai ter isoladamente. Mas um condomínio vertical, ele vai causar um transtorno enorme, tá certo? Enorme. Então, assim, os condomínios que eu vou, Medina, eu sempre escuto falar em seu nome, eu acompanho seu trabalho, acompanho suas matérias, tá? Porque eu gosto dessa questão da patologia, vou até brincar da doença do condomínio, né? E muitas vezes a doença do condomínio é numa reforma que você não fiscalizou, viu? Tá? É uma parede que alguém tirou e você não sabe quem fez isso, viu? Então, assim, ó, se ligue, viu? Se ligue que o negócio não é brincadeira. Não é brincadeira não, tá bom? É apenas para dar um chamada, feedback, né? Um feedback para os meus colegas aí, tá bom? Leonardo, você me citou aqui as duas leis, né? A estadual e a municipal. E eu escutei quando você falou que a estadual a cada triênio, a cada 3 anos. Isso. E já a municipal pede que a cada 5 anos. Cada 5 anos, né? Então, se por acaso o síndico que não tiver ainda esse conhecimento, como a gente está sendo agora esclarecido por você e os demais colegas que estão vindo e que virão até o final do mês, se por acaso eu fizer no meu condomínio um laudo, né, e a manutenção na sequência, no período de 3 anos, digamos que a BITS foi lá em 2010, então 2015 foi a primeira onde eu estou assegurada, tá? O ABITS a cada 5 anos, mas de repente em 2018, que são mais 3 anos, eu te chamo, um outro profissional, uma empresa, e a gente faz esse levantamento para fazer as manutenções. E de repente eu vou lá no órgão da prefeitura, que é a IMURB, onde eu apresento esse laudo já assinado, tal, para que ele possa, né, me dar os amparatos legais de dizer, você está em dia, perfeito, muito bem, parabéns. E, de repente, ele olhar, opa, você fez em 3 anos, era 5, mas você adiantou. Existe alguma guerra entre Estado e município com relação a isso? Algum empate? Olha, Vânia, até onde eu entendo que existe uma hierarquia de leis. Então, a lei estadual, ela se sobrepõe hierarquicamente sobre a lei municipal. Então, eu acredito que quando você faça uma inspeção predial a cada 3 anos, você está atendendo a lei estadual, que é uma lei que sobressai da lei municipal. Se houver uma lei federal, ela vai sobressair, que inclusive está tramitando no Senado essa lei federal que fala sobre a questão das manutenções do prédio, essa questão das inspeções, dessas vistorias. Eu quero só fazer aqui um parênteses, porque eu sempre gosto de explicar para as pessoas por que surgiu essa questão do laudo, dessa necessidade de fazer a inspeção. Por que disso? Também tenho curiosidade. Então, o que acontece? Infelizmente, ocorreram vários sinistros no Brasil ao longo de vários anos, onde pessoas, infelizmente, morreram, vieram a falecer, pessoas que estão desaparecidas até hoje, porque as pessoas se misturaram aos escombros. Desabamento. Né, desabamentos, e essas pessoas até hoje não apareceram. Nossa. Então, o ápice dessa questão foi no ano de 2012, no edifício Liberdade, lá no Rio de Janeiro, atrás do Teatro Municipal, onde um prédio de mais de 20 pavimentos, ele veio a desabar. E isso aconteceu à noite, porque se fosse pelo dia, mais pessoas teriam morrido. Então, como foi à noite, existia nesse período noturno uma sala comercial onde ele dava cursos de informática, essa entidade.
E exatamente tinham 17, 18 pessoas, quase 20 pessoas frequentando o curso. E quando o prédio veio a colapsar. Então, o que aconteceu? Mais de 15 pessoas vieram a falecer. Nesse meio dessas 15 pessoas, existem pessoas desaparecidas até hoje. Isso comoveu não só o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, mas comoveu de forma nacional. E a partir desse momento, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela resolveu criar um comitê de profissionais da área de engenharia, na parte de inspeções e da área de patologia, a se criar uma norma, que é uma norma, inclusive, da norma de 16.280, que é a norma para execução de obras dentro de condomínio. E a partir desse momento também se criou a lei municipal para inspeções prediais também. Então, isso foi decorrente de vários sinistros, infelizmente, né? Então, é por isso que é importante se fazer esse censo, né, de como está a saúde, né, dos condomínios. Pois é, Leonardo, como eu falei, né, só relembrando, eu vou exemplificar as torres, que é um condomínio vertical. E o Oswaldo é o horizontal de casas, que eu acredito ser mais fácil, até a questão do laudo, não é, Leonardo? É mais fácil, né? O laudo, até porque praticamente os condomínios horizontais ele não tem nem andar, né? As guaritas são baixas, tá certo? Isso é muito mais simples. Agora eu estava aqui me matutando aqui, né? Se eu sou um síndico de um condomínio vertical com várias torres, por que eu não tenho uma consultoria permanente de um engenheiro estrutural? Para me cobrir, para me proteger, para enfrentar uma briga com o morador. Por que eu não tenho isso? Isso não deve ser caro, né? Eu não contrato assessoria jurídica, que tem o ano inteiro, isso. Porque eu não contrato esse cara que tem um engenheiro estrutural para me assessorar o ano inteiro. Tá? Até porque as obras nas unidades são são ano inteiro, são ano inteiro. Então, assim... Então, Deus o livre guarde, se isso acontecer uma vez, eu estaria totalmente coberto, que eu teria um profissional, geraria menos briga para mim, tá certo? Todas as obras que tivesse, já estaria um contrato permanente, e este estrutural iria ver o que podia, o que não podia, porque a gente fica perdido, tá? Sim. Ficar perdido como síndico, ficar perdido como morador, muitas vezes até independente do condomínio ser novo ou velho, tá? Se a construtora não der todos os projetos, não tem. E síndico, ele passa um para outro e não deixa histórias. É uma das nossas falhas. Não deixa história. E esse profissional ajudaria muito, viu, Medina? Muito o síndico para os prédios que tem várias torres. Inclusive, no programa passado, o major que estava aqui conosco, o major Silvio, da Defesa Civil, ele fez uma observação como essa que você fez agora, que foi muito salutar, viu, colega Oswaldo? De termos aí, olha aí, o síndico, uma assessoria de um engenheiro, não é? Permanente ali, né? Para lhe proteger, lhe ensinar e tomar conta realmente daquela situação. Tal fato foi o que o major falou, que nos regimentos, ou na nossa convenção, poderia ter a questão da lei estadual, da lei municipal, que reza sobre essa questão, tá? Porque, como o Oswaldo falou, um síndico sai e não quer nem saber quem vai assumir, se vire. Sabe, eu fiz ao contrário, eu saí, deixei tudo organizadinho, eu fiz um quadro, um mural com os itens que nós tínhamos feito, a questão das ARTs, de cada item, mas nesse período em que eu fui síndica, Leonardo, e o meu colega aqui, Oswaldo, como vocês sabem, síndico morador não tem o conhecimento técnico de um profissional já atuando há alguns anos, embora não tenha ainda a profissão regulamentada, mas estamos correndo atrás disso. Então, a gente vai assim, meio perdido. E vai fuçando e vai chutando, bate na trave. É onde acontecem os sinistros, a gente se prejudica e aí é legalmente penalizado, não é? Então, tendo um profissional assim do staff de Leonardo, não é, para nos assessorar, a gente fica bem mais seguros, porque os itens que são relacionados sobre essa questão do laudo são muitos. Aqui na lei estadual falou, a vistoria técnica que trata da lei deve analisar fundações, colunas, lajes, maquises, tetos e fachadas,
funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas, o estado de conservação, funcionamento, validade e uso dos extintores de incêndio no conjunto de hidráulico, não é, para incêndio, as mangueiras e seus acessórios, né, Leonardo? Então, são detalhes que eu, quando assumi, no primeiro mês, imediatamente, fui em busca do Corpo de Bombeiros. Aí eu quando chegou lá, ele, olha, toma isso aqui, ó, essa lista, esse checklist, e providencia isso que depois que estiver pronto a gente vai lá. Eu questionei isso com o capitão que estava presente no programa anterior. E como também estava um profissional da IMURB, eu falei, poxa, capitão, por que naquela época não me disseram assim, não, vai direto na prefeitura ou contrata imediatamente um profissional ou empresa que eles vão te assessorar e você vai conseguir fazer o serviço direitinho. Eu te pergunto, e aí, Leonardo? Esse ponto aqui, voltando aqui ao que o Oswaldo falou, é importantíssimo. Inclusive, semana passada eu estava conversando isso com uma síndica. A gente vê esse tipo de situação muito lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, essa assessoria técnica. É tão importante essa assessoria técnica, por quê? Porque às vezes o síndico ele não tem ideia de como vai contratar aquele serviço. Ele não tem ideia se aquele serviço que ele pretende contratar, se ele está numa situação mais emergencial ou menos emergencial de outras situações que tem no prédio. Então, precisa-se fazer um trabalho onde a gente vai ter que montar um memorial descritivo, não é, Oswaldo? Perfeito. Informando o que tipo de serviço vai ser feito, de que forma vai ser feito, criar critérios da gente avaliar as empresas que vão entregar suas propostas. Então, existe todo um preparativo que a gente dá sustentação aos síndicos. Isso é muito importante. Tá? Então, eu quero enfatizar essa situação. E com relação às vistorias, você leu agora a questão da lei estadual e você vê a complexidade que é. Infelizmente, eu fico muito triste quando eu vejo colegas que fazem inspeção predial como fosse meramente uma demonstração fotográfica. Ele vai tirando foto de várias situações e monta um trabalho em cima das evidências fotográficas. Eu costumo dizer, ora, isso não precisa ser feito, então, por um profissional. Basta um supervisor sair andando pelo condomínio e tirando foto dos problemas. Então, um laudo de inspeção predial ele é muito mais além do que informativos de fotografias. Isso tem que ter detalhes técnicos, informações técnicas, tem que entender por que está acontecendo aquilo. E a lei estadual ela é mais minuciosa com relação a isso. Então, não é qualquer profissional que tenha condições, às vezes, de fazer isso. E eu quero lembrar aqui a vocês que, em qualquer área, tanto da medicina quanto do direito, existem as especificidades. Então, não é porque é engenheiro civil que está habilitado e capacitado para fazer esse trabalho. Eu quero lembrar também mais uma coisa que a gente vê. Aquele profissional, às vezes, que é engenheiro civil e que constrói, às vezes fala que está fazendo o laudo. Eu faço o laudo. É aí onde eu coloco. Se o profissional que constrói entendesse de patologia das construções, ele já entregaria o imóvel sem problema nenhum. E aí é que eu falo, essas pessoas às vezes não têm conhecimento de patologia. Se tivesse conhecimento, entregaria o imóvel sem problema nenhum. Então tem que o síndico saber exatamente quem é o tipo de profissional, o tipo da empresa que vai prestar esse serviço, para poder se resguardar. Eu acho que, apenas para reforçar, né, existe uma, eu acho que é uma prática de a gente sempre procurar um jeitinho dentro do condomínio. Não, aqui tem um engenheiro civil, não, a gente pode pedir ajuda dele, né? Nós temos um cara que é formado em direito, ele pode dar dica para a gente. Mas é diferente, gente. Na hora que eu pego um engenheiro civil dentro do condomínio para discutir uma reforma que está totalmente fora de padrão, eu vou gerar um conflito interno. Eu preciso acabar com isso, tá certo? Quando eu trago alguém de fora, alguém de fora que tá falando alguma coisa, eu acabo com esse conflito. É preciso entender que condomínio precisa viver com tranquilidade. Precisa viver com muito mais paz do que com guerra. Quando volta para casa, você quer ter paz. Aproveitar aquele lugar gostoso. Aí eu pego minha foca, que eu sou engenheiro civil, ou sou engenheiro estrutural, entendo também de doença de prédio. Aí eu vou agora olhar um apartamento de uma mulher, ou de um dono ou de uma dona, tá? Para discutir com ela. Isso não é bom, né?
prédio, onde a gente mora, precisa ter harmonia, precisa ter alegria. Discussão, alguém de fora vem e discute. Por isso que é importante ter esse profissional. Não é caro. Muito não boa é dica. caro, tá certo? Não é caro. Olha, que se fosse caro, até justifica a tranquilidade, sabe, Oswaldo, que você vai ter durante sua gestão. E o simples fato de você não ser processado por não saber, porque muitas vezes você paga o pato, como diz a história, por não saber, não ter conhecimento. Né? Então você fica livre disso aí. Eu concordo plenamente, tá, com você. Essa questão primeiro a gente precisa acabar com o medo de processo. Precisa trabalhar sem esse medo. Sim. Tá? Precisa trabalhar sem esse medo. A gente costuma muito dizer, vou cuidado com ser processado nisso, naquilo. Processo resolve. Mas é preciso fazer as coisas certas, independente de justiça ou não. Tá certo? Ela ali está para fazer o papel dela quando for chamada. Isso, né? tá? É por isso que eu reforço a questão dos consultores externo, tá certo? Principalmente nessa área. Embora, viu, Medina, que está evoluindo muito, muito. Vários colegas meus estão dizendo que está contratando, vários colegas meus estão muito preocupados. Isso é muito bom para vocês que trabalham nessa área. Não só você, como todos os nossos estados trabalham nessa área. Isso é muito importante. Oswaldo, olha, aqui a lei estadual, ainda continuando aqui no artigo 3, Leonardo, diz que, no inciso 2, que as vistorias que trata esta lei não desobrigam os condomínios a realizarem as revisões periódicas, não é? Porque geralmente o pessoal faz uma vistoria dessa e acha que por 5 anos ou 3 anos não precisa fazer mais nada. Não é verdade? Existe assim, por causa de desconhecimento, talvez. Então, o que acontece? Da mesma forma que nós, seres humanos, precisamos ir ao médico para ver como é que está a nossa saúde, as construções, da mesma forma, precisam se fazer manutenções. E o que acontece? Existe uma norma técnica 5674 que ela quando ela saiu para o mercado, para a sociedade, se eu não me engano, foi em 1999. E o que essa norma diz dentro de tantas outras abordagens que ela faz? Ela diz o seguinte, que a partir do momento que o primeiro gestor condominial receber da construtora o empreendimento, ele já tem que criar o plano de manutenção preventivo predial. E esse plano de manutenção preventivo predial, ele não é feito por qualquer pessoa. Tem que ser feito por um profissional ou por uma empresa capacitada e habilitada. Tem que ter RT. Então, esse plano não é um plano que ele é parado, ele é dinâmico. Então, você tem que estar fazendo retroalimentações constantemente. Além disso, você tem que preparar o prontuário do paciente, que eu costumo dizer, o que a norma exige. Em cima desse prontuário é onde você vai ter o relato de todas as manutenções preventivas e corretivas ocorridas naquele período de 12 meses. Isso, inclusive, tem 2 benefícios para os síndicos. Quais são esses 2 benefícios iniciais? Primeiro, ele vai ter condições de orçar melhor a sua planilha, né, para saber exatamente qual é o valor da sua taxa condominial. Ou seja, quando hoje se pergunta quanto é que é o valor que eu vou colocar de manutenção predial, as pessoas dão chute. Então, esse instrumento, esse documento, ele vai dar subsídios ao síndico e dizer, olha, no ano de 2000 e 2010, nós gastamos de manutenção preventiva e corretiva R$10.000. Então, esse número para 2011, no mínimo, tem que entrar na planilha. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é um trabalho muito interessante que ajuda a gestão do síndico. E o outro benefício importante é o quê? Porque se ocorrer um sinistro no prédio, a seguradora ela não vai pagar o seguro, né, o prêmio, se por acaso foi evidenciado ausência ou negligência de manutenções. Isso foi, inclusive, um tema que foi abordado no Consense, que foi o primeiro congresso aqui de Sergipe, de síndicos, que eu fui junto com a Jaqueline, que a gente idealizou esse congresso há 2 anos atrás, e um dos temas das palestras, nós tivemos uma advogada que tocou nesse assunto, abordou esse assunto. Então, significa dizer o seguinte, às vezes o síndico está pagando um seguro, às vezes para nada. Porque se não tiver o plano de manutenção andando conforme exigido por norma técnica,
naquele momento que ocorrer um sinistro, ele não vai receber o seguro. E como é que o síndico vai explicar isso para os moradores? Sim. Todo mundo, os moradores, está sendo pago o seguro, que bom, mas na hora o seguro não vai cobrir. Como é que o síndico vai explicar isso aos moradores? Então é por isso que existem esses dois benefícios de imediato com relação ao plano de manutenção predial, conforme a norma técnica. Esses prazos, Leonardo, que, como a gente falou no início, contratar um profissional, contratar a empresa para fazer esse laudo, esse levantamento, eles entram nos apartamentos. Leonardo, eu já ouvi falar que tem apartamentos aí que colocaram banheiras. Então, quando vocês se deparam com uma situação dessa, o que você pensa? Me fala para mim, eu tenho curiosidade. De repente, uma banheira, o cara está lá na torre, mas ninguém viu quando botou, ou se viu, fizeram o que não viram. Como é que você se depara numa situação dessa? Porque há riscos, isso aí é um problema muito sério, muito grave? É interessante esse tema, que eu quero aqui fazer um parêntese, porque eu fui funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro e trabalhei durante 3 anos no Departamento de Engenharia e Defesa Civil. Então, a gente via muitos problemas, né? E eu nunca me esqueço de uma situação que eu vi no bairro do Leme, que é a continuação da Praia de Copacabana, um trecho de 1,5 km mais ou menos, que é o bairro do Leme. E eu nunca me esqueço de ver um apartamento que tirou parte da fachada e ele colocou uma banheira no quarto dele, onde a parede da banheira, de vidro, de um vidro espesso, fazia parte da fachada. Ou seja, quem estava lá de fora via quem estava dentro da banheira e vice-versa. Então, são situações esdrúxulas que a gente encontra, como também eu encontro aquários. Quando a gente faz uma conta rápida, a gente encontra 1 tonelada de água no meio da sala, em prédios onde a estrutura é de alvenaria estrutural. Então, a gente se assusta com isso. Então, com relação às inspeções prediais, tem que se entrar em todos os apartamentos. Tá? Eu vejo, às vezes, comentários, vamos fazer uma estatística, a gente só entra em 10%, e, olha, isso não é legal, porque aquele apartamento que você deixou de entrar pode ser aquele que esteja com um risco grande. Então, o certo é entrar em todos os apartamentos. Vai ficar mais caro? Vai, mas vai trazer segurança aos moradores e ao síndico que está fazendo a sua gestão. E é onde eu reforço, né, a questão da independência. Tá? A independência. Uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que não tem envolvimento diário, que não está ali para poder ter discussão, né? Então, assim, Oswaldo, você viu, por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu sou um engenheiro estrutural, eu sou um cara que... Mas eu moro lá, pô. Eu moro lá, tá certo? Então, é preciso que a gestão preserve os moradores desse conflito com uma coisa pequena, ter esse profissional pago mensalmente, que vai ficar muito mais barato do que eu contratar uma vez por ano e na crise. E ter esse prejuízo que vai realmente desestruturar todo o condomínio, porque as unidades vão ter que pagar a irresponsabilidade de um. E depois, claro, imediatamente vai ter que pagar, né, Léo? Porque um sinistro desse, todos pagam na hora, porque tem que providenciar. Infelizmente, vão ter que pagar e depois vão ter que cobrar na justiça aí, né? Anos e anos. Exatamente. Para reforçar, eu comprei um apartamento agora, eu fiz um seguro independente, tá certo? Eu tenho um seguro independente. Não é que eu não confie no prédio, mas a garantia é melhor eu ter um seguro independente para não correr esse risco que Medina falou. Tá? Daqui a pouco, cadê? Vou para onde? Quando é que eu vou? Eu estou na rua. Porque condomínio vertical, o prédio vertical, o apartamento é sua casa. Sim. Na hora que você perder, você tem que ir para algum lugar. E eu preciso de pressa. Então, eu fiz, é muito barato isso, é muito barato. Eu fiz um seguro individual, tá bom? Até para reforçar isso, porque eu fico assustado com esse seguro global. Eu também costumo dizer que eu fico preocupada com, às vezes, a ingerência de uma pessoa que está lidando em um condomínio. Né? Claro que, assim como eu citei no início, Leonardo, quando eu cheguei, que eu fui ser síndica, numa oportunidade, eu não sabia, eu até disse na Assembleia, eu não sei para onde vai nem para onde vem, mas se eu tiver dificuldade e não realmente tiver assim, o pique para levar adiante, eu sou mulher para dizer que, olha, não sei, eu preciso deixar, alguém pode assumir. Né? Não custa nada a gente tentar,
mas também ser humilde e reconhecer que a gente não consegue executar, isso também é um ato de grandeza, não é? E a gente não vai pôr em risco a vida de uma comunidade inteira, nem a minha família, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que é uma questão, Leonardo, que a gente tem agora em abril o ponto da questão profissional, tá? Do síndico profissional. Vamos trazer aqui autoridades representativas desse quesito para que a gente reforce, e o mercado tem que se preparar mesmo para poder executar essa função com responsabilidade. Tá? É um risco muito grande morar em prédio, eu sou temerosa, eu fico ali, meu Deus do céu, eu morro de medo, qualquer barulho, qualquer porrada. Reforçando aí, até eu conversando com você anteriormente, em off, né? Vamos chamar em off, que precisando profissionalizar o síndico profissional, né? Precisando valorizar o síndico profissional. Ou o síndico profissional ou o síndico morador. Mas que ele se... É preciso se pagar. É preciso se pagar. Sim. Ninguém pode gerenciar uma coisa tão séria simplesmente em troca de uma taxa. Entendi. Tá? Então, assim, vamos valorizar e vamos profissionar o exigir um profissional competente, capacitado, mas também que se pague por isso. A mesma coisa do engenheiro. Não é melhor você ter um engenheiro do seu lado ali na sua gestão? Você tranquilo, pagando, mas pagando com eficiência, com sabedoria e tranquilidade. Eu não sou síndico profissional, mas acompanho. Sim, você é profissional. Você pode não estar ganhando pelo que você está fazendo, mas você é um excelente profissional. Eu sou amador. Quantos anos, Oswaldo? Eu acho que tem uns 8 anos. E ainda disse que não é profissional? Não, mas eu sou amador. Mas eu vejo essa questão da valorização monetária muito pouco na questão do síndico profissional. E muita gente aceitando uma coisa que isso é muito complicado. Tá? Valorizem mais, vocês se valorizem mais. Porque está solto, viu? Eu acredito que o ponto número 1 é porque está solto, ainda não está regulamentado, não existe um conselho, não existe uma regional para abraçar esse profissional, e daí, não é, Leonardo? Porque cada profissão tem o seu núcleo. É verdade, e eu acho que, inclusive, já se houve muitos ganhos aqui em Aracaju, né? A gente estava conversando agora em off também com o Oswaldo aqui, que estão surgindo vários cursos onde estão preparando os síndicos para encarar essa atividade de forma mais profissional, né? E a gente vê que realmente esses cursos são cursos bons, sim. Que entregam realmente informações preciosas para os alunos, para poder dar uma garantia para eles de uma melhor conduta no seu dia a dia. E a gente tem visto aí muitos síndicos profissionais dando show aí no seu dia a dia. Claro que é uma curva de melhora, né? Ela é ascendente e tem que ser constante o aperfeiçoamento e a melhoria disso. Leonardo, o nosso tempo realmente foi embora, mas assim, fechando aquele quadro, a questão dos laudos. Você fez a vistoria, você falou para o síndico que ele tem que fazer essa manutenção, e aí fez as manutenções com as empresas, estanquidade, SPDA, o bombeiro, tá? A questão a parte de iluminação, que é a parte mais... que tem prédios aí que nunca foi mexido nessa parte de fio, de fiação, e aí há 30 anos sem mexer, fica só no remendo, na fita isolante. Então, depois que ele executa essas obras e você assina, o que o síndico tem que fazer? Então, geralmente, quando a gente entrega o laudo, a gente classifica os riscos que estão dentro do prédio. Dentro dessa classificação dos riscos, a gente impõe datas para que sejam feitas correções. Tá? Então, isso, inclusive, ajuda o síndico na sua gestão, ou seja, ele vai saber por onde vai começar a resolver o problema. Porque não adianta entregar um trabalho robusto sem você mostrar exatamente por onde, qual é esse início, por onde que vai começar o gestor. Então, a gente tem esse cuidado da gente mostrar esse início para eles, entendeu? Agora, quero aqui ressaltar, esse trabalho corretivo que o laudo mostra não inviabiliza o plano de manutenção predial preventivo. Sim. Entendeu? Então não tem nada uma coisa com a outra. Com a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Não é porque ele fez esse laudo que só vai fazer agora daqui a 5 anos. Não, ele tem que dar continuidade anualmente. Ao plano de manutenção predial preventivo. Então, independente disso, ao findar esse tempo, ele vai ter a possibilidade de, quando for refazer o laudo, de saber exatamente que a condição está melhor do prédio, porque teve essas manutenções preventivas e corretivas, ou seja, a gente vai aumentar
a vida útil da edificação, inclusive até monetariamente. Né? Você valorizar cada vez mais o empreendimento. Porque não vai depreciar, e como a gente vê alguns prédios aqui em Aracaju que eu não quero nem passar embaixo da marquise. Né? Tem prédios assim. Então, Leonardo, você acompanha essa obra até o final, né? Até que ele vá na empresa e diga, ó, esse é o trabalho do profissional. A gente, depois que é feito isso, a gente volta para poder acompanhar essa situação e dar o ok final. Isso, inclusive, é até uma situação bem confortável para o síndico, porque ele se sente acolhido, né? Amparado. Isso é importante, porque imagina só, entra uma empresa lá, ele não sabe se vai estar fazendo certo ou se não vai estar fazendo certo, né? E depois entrega um produto que não é contento. Né? Verdade. E aí vai estar o profissional fiscalizando enquanto contratado para esse papel, né? Graças a Deus que existem os profissionais de edificações aí, os peritos de patologia, para poder deixar a gente mais tranquilo, né, Oswaldo? É isso mesmo, eu acho sim. Que a gente fazer uma gestão dessa com um profissional assim, desse naipe. E Aracaju deve ter vários com certeza. Leonardo tem colegas aí, né? Desse quilate aí que tem o Medina, sim. Tá certo? Então, assim, insisto nessa tese, né? É melhor contratar, pagar mensalmente, eu fico despreocupado, já boto no meu planejamento e aí eu me cubro em cima desses mestres que estudaram para isso. Exatamente. Tá? E toda a comunidade fica segura. Tá? Né? E que continua estudando, né? Porque não vai parar nunca, né? Porque muda. Inclusive, esse ano estou participando de 3 congressos internacionais. Olha, a gente tem que imagina se Oscar Niemeyer tivesse vivo, você tem que estudar a vida inteira, porque ele ia cada dia transformar as coisas dele em coisas difíceis de se olhar, viu? Bom, gente, chegamos ao final realmente do programa De Olho no Condomínio. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, que já agradeci no início, mas a Leonardo por essa brilhante explanação, né, de como que é a execução de um laudo. Tá, Leonardo, obrigada pela sua presença. Espero poder contar com você aqui outras vezes. Olha, para a gente foi uma grande honra, um grande privilégio estar aqui ajudando aos colegas síndicos, né, e a gente participar desse programa com uma audiência incrível, que é o programa de vocês. Obrigada. Né? E para a gente foi uma honra, um privilégio muito grande. E a qualquer momento que você precisar da gente, a gente está aqui, desde já, se colocando à disposição para estar ajudando nos debates aí que você achar necessário. Quero agradecer também aqui ao Oswaldo, né, esse brilhante síndico, que não é um síndico profissional, amador, viu? Mas é um síndico amador profissional. Né? Amador. E parabéns aí a você pela sua gestão. E, Ivane, parabéns por esse programa fabuloso que você nos está dando, esse presente aqui para a gente, aqui em Aracaju, e para os ouvintes do Brasil todo. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. Muito obrigada, querida. Eu sou sua fã, viu? Eu também sou sua fã, né? Sou sua fã. Para mim foi muito bom estar aqui, poder aprender, né? Poder aprender muito. E contribuir. E contribuir muito para que a gente tenha uma moradia muito mais humanizada. E segura. Tá? E segura, humanizada. Quando tem humanizado, tem segurança. Vem junto, tá certo? né? Vem junto. Quando tem paz, não tem rachadura. Você pode ter verdade. certeza Onde absoluta. tem paz, não racha. Não racha. Quando tem paz em determinada área, o vazamento você tira com a paz e com a harmonia. Isso é muito verdade. importante. Para você, tudo de bom, tá? Estou à disposição. Eu estava até falando para a Medina, eu acho que vai ter eleição agora no condomínio e eu devo ficar um tempo fora. Tá? Eu devo ficar um tempo fora aí. Será? Vou ficar um tempo fora. Descansar um pouquinho? Vou dar uma... Mas vou estar aí. Se precisar alguma coisa, o eu estou por aqui. O síndico nunca deixa de ser síndico, não é verdade? Vai estar ali só como morador, mas você vai estar sempre olhando, ajudando. A intenção é cada um fazer a sua parte e todos ficam muito bem. Mas eu acho que assim, tá todo mundo ajudando, tá todo mundo participando, mas quem tem que cuidar é o síndico, viu? Não, eu falo assim, a gente não deixa de ser síndico porque, sim, né? Sim, mas quando a gente dá palpite demais, muitas vezes fica desagradável em determinada hora. Principalmente quando você foi ex. O ex-síndico, tá, né? O ex-síndico, é igual a, como dizem, a ex-sogra, a ex-mulher, né? Fica sempre com uma rixazinha. Não é rixa bem. Não, questão de rixa não. É questão de dizer assim, tá dando palpite, você não... Saudosismo. Isso, é isso aí. Um abraço para você, muito tudo bem, de bom. Obrigada a você que estava aí conosco e que vai assistir mais tarde. Então, esse programa nada mais é do que informativo, colaborador, tudo aquilo que você precisa saber. Se você não ouviu ainda, manda para a gente um zap aí nas redes sociais, Facebook, que a gente vai estar procurando saber o tema que você quer ouvir e aprender e ver também através da Converte TV.
Muito obrigada pela sua presença aí do outro lado da nossa internet. Agradecer mais uma vez a Deus por este dia. Um bom final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. E já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chame a Meta.